Quando a seleção brasileira, bicampeã mundial, chegou à Inglaterra para a Copa do Mundo de 1966, os europeus sabiam que precisavam parar a dupla Pelé e Garrincha com faltas duras, e assim fizeram. Após a vitória sobre a fraca seleção da Bulgária com gol de Pelé e outro de Garrincha, no jogo contra a Hungria, Pelé foi caçado em campo até não ter mais como jogar. E aí, tal como aconteceu 4 anos antes, em 1962, a responsabilidade de conduzir o Brasil estaria nos pés de Garrincha. Afinal, na Copa anterior ele foi absolutamente brilhante, conduziu o Brasil ao título. Mas infelizmente em 1966 não foi bem assim. Àquela altura da vida, aos 32 anos, totalmente fora de forma graças a um grave problema com a bebida, Garrincha já era praticamente um ex-jogador em campo. Meu nome é Diego Silveira e seja muito bem-vindo ao canal Futebol Prime. Aqui a gente fala de futebol em todos os seus aspectos e detalhes e fala de futebol para quem realmente ama esse esporte. E justamente por amar esse esporte é que às vezes temos que tocar em assuntos espinhosos como o desse vídeo. Então se prepara para a polêmica, porque no quadro Dossiê Futebol Prime de hoje a gente vai falar um pouco sobre como o extracampo de alguns dos nossos ídolos impediu que o futebol brasileiro fosse muito maior do que é hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, considere se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo para chegarmos a mais pessoas que amam futebol. Vamos pro vídeo! O futebol brasileiro é rico em grandes craques e grandes personagens. Alguns foram verdadeiros gênios da bola, capazes de destruir qualquer esquema tático adversário com dribles improváveis e jogadas absolutamente brilhantes. Nós somos o país que produziu a maior quantidade de jogadores eleitos como o melhor do mundo na temporada. E é claro que essa capacidade de jogo chama a atenção dos principais clubes do planeta bola. Mas infelizmente muitos dos grandes jogadores brasileiros também chamaram a atenção do mundo pelo comportamento extracampo, as baladas noturnas e o baixo comprometimento profissional. A verdade é que a carreira de um jogador de futebol é curta e sacrificante. Desde os 10, 12 anos, muitos têm que deixar o convívio com a família para morar em alojamentos de clubes e se dedicarem a uma rotina de treino, dedicação e privações. Aqueles mais talentosos e que se destacam aos 16, 17 anos já têm uma rotina dura de treinamentos, com alimentação e sono controlados pelo clube. E quando chega o momento de virar profissional, um jovem jogador de um time grande vai conviver, ainda completamente imaturo, com uma pressão absurda vinda da torcida, vai ter seus passos vigiados pela mídia e vai precisar se esforçar muito em campo para conseguir algum destaque. E sim, alguns conseguem passar por tudo isso. Quando dá tudo certo na vida desse jovem, o mundo se torna incrível. Fama, carros importados, salários astronômicos, assédio de mulheres, da mídia, dos fãs e, por fim, títulos, glórias e reconhecimento. O sonho de garoto finalmente alcançado. Mas e agora? A partir daí é muito difícil para um jovem que muitas vezes veio de uma família humilde manter a cabeça no lugar. A motivação dá lugar aos prazeres que o dinheiro e a fama podem proporcionar e o rendimento em campo inevitavelmente cai. Mas se você pensa que isso só aconteceu com jogadores despreparados e que não fizeram nada no futebol, é hora da gente falar de alguns ídolos e refletir mais a fundo sobre o assunto. Com 28 anos, Romário era o melhor jogador do mundo, campeão e melhor jogador da Copa de 94 e a maior estrela do futebol na época. Mas após a conquista do Tetra, ele estava insatisfeito com as cobranças no Barcelona e decidiu voltar a jogar no Brasil. Trazido pelo Flamengo em parceria com uma cervejaria, aquele que um dia fora apenas um garoto pobre da favela da Penha era agora um astro rico, famoso e figura fácil na noite, na praia e no futevôlei. Embora declaradamente não bebesse, Romário, depois de se tornar o grande Romário, já não vivia mais as privações necessárias a um atleta de alto rendimento. Sem gostar de treinar, sem as horas de sono necessárias para a adequada recuperação muscular e constantemente envolvido em episódios de indisciplina, muitas vezes acobertados pelos clubes, ele alternou bons e maus momentos em seus anos no Brasil. Em campo era gênio, mas fora dele era um problema. A verdade é que Romário fez muitos gols, mas foi inconstante e ganhou poucos títulos em suas passagens pelo Flamengo e pelo Vasco entre 1995 e 2002. Alguns cariocas, 2 Copas Mercosul e um brasileiro. Muito pouco para um jogador capaz de fazer tanto em campo. Em 1998, Romário foi cortado da Copa por lesão. Ele dizia que poderia jogar a fase final, mas a comissão técnica optou por não levar o jogador, justamente por entender que lhe faltava compromisso e dedicação consigo mesmo. O treinador da seleção da Copa de 98 era Zagallo, e a relação entre Romário e o Velho Lobo sempre foi péssima, justamente porque o técnico considerava Romário um jogador indisciplinado. Em 2002, ele foi novamente deixado de fora da Copa. Um novo ato de indisciplina teria desagradado profundamente o técnico Filipão, que daí em diante não incluiu mais Romário na família escolar. Mesmo sendo um gênio em campo, artilheiro de quase tudo, as noites e as polêmicas pesaram na carreira de Romário. Até onde ele poderia ter chegado? Focado e dedicado, ele teria levado o Barcelona ao patamar que Messi levou anos mais tarde. Ele poderia ter mudado o resultado da final da Copa de 98 se estivesse em campo com 100% da sua capacidade? Infelizmente, a gente jamais vai saber.
Do início no Cruzeiro para Barcelona e para o mundo. Na década de 90, Ronaldo surgiu como um verdadeiro fenômeno e rapidamente se tornou o jogador mais jovem da história a ser eleito como o melhor do mundo. Na sua geração, ninguém foi mais talentoso do que ele. Impressionante no Barcelona, ele seguiu para a Inter de Milão, onde continuou a chocar todos com seus feitos incríveis. Aos 21 anos já era campeão do mundo, ídolo, astro e eleito bola de ouro. O que mais um jogador de futebol podia querer e sonhar na vida? Ele queria o que qualquer garoto de 21 anos queria: viver. Curtir os encantos maravilhosos de cidades como Barcelona e Milão, aproveitar a juventude, a fama e a fortuna. Ronaldo teve altos e baixos. Frustração com a derrota na final da Copa de 98, frustração com uma lesão que quase encerra sua carreira, volta por cima com a Copa do Mundo de 2002 e ida para o Real Madrid dos Galácticos. Mas fora de campo, Ronaldo era conhecido pelos excessos. Modelos deslumbrantes, noites sem fim, bebida, cigarro e pouca dedicação fizeram com que ele ganhasse muito peso e o brilho da sua genialidade já não era constante. Embora a memória nos traga a imagem de um Ronaldo extremamente vencedor, a verdade é que, embora ele tenha vencido títulos muito relevantes, nesse período da sua vida eles foram poucos e em sua maioria pela seleção. Nos clubes foi menos vencedor. Na Inter, apenas uma Copa da UEFA. No Real, cheio de estrelas, ele venceu o Mundial de Clubes assim que chegou, mas fora isso foram apenas 2 campeonatos espanhóis, uma única Supercopa da Espanha em 5 anos. No Milan não venceu nada e no Corinthians venceu uma Copa do Brasil. Como o próprio Ronaldo já declarou em entrevistas, o presidente do Real, Florentino Pérez, chegava a pedir que ele parasse de sair à noite. Já Fábio Capello, um dos seus técnicos no Madrid, não queria mais o jogador por conta da sua falta de profissionalismo. E no Milan, Ronaldo desdenhava das orientações dos técnicos e estava visivelmente acima do peso. Na Copa de 2006, Ronaldo tinha apenas 30 anos, mas pesado e sem foco, não conseguia mais ser tão decisivo. Sem a sua liderança técnica, mas com notícias de muita farra na concentração, o Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final. A pergunta fácil é: quem foi melhor, Ronaldo ou Cristiano Ronaldo? Mas vamos para a pergunta difícil. Sequer existiria essa comparação se o fenômeno tivesse a metade da dedicação do português? Eu acho que não. Depois da Copa de 2002, tínhamos excelentes motivos para pensar que o futebol brasileiro seguiria dominante, e o principal motivo para pensarmos isso se chamava Ronaldinho Gaúcho. Eu gosto de definir o Gaúcho com uma única frase: a bola escolheu ele para amar, e ele a desprezou. Qualquer um que viu Ronaldinho Gaúcho jogando quando criança já sabia que ele seria o melhor do mundo. Se em sua passagem pelo Paris Saint-Germain ele já assombrava a Europa, nos seus anos de Barcelona ele escreveria um capítulo à parte na história do futebol. Poucas vezes na era pós-Pelé houve um jogador tão dominante, absoluto, mágico e imparável quanto o Ronaldinho naquele momento. Mas após ser campeão do mundo em 2002, campeão da Champions de 2006 e 2 vezes melhor do mundo, e depois de provar que nada podia pará-lo, aparentemente a motivação acabou. Na Copa de 2006 ele chegou como astro principal do torneio, mas teve uma atuação absolutamente apagada e desinteressada. Após a Copa, Ronaldinho era figura frequente na noite de Barcelona e de toda a Europa, e jamais voltaria a ser mágico como foi. Sem espaço no Barcelona, que entrava na era Messi, Ronaldinho foi para o Milan, onde teve alguns bons momentos, mas nada parecido com o que já tinha mostrado. Naquela altura, o futebol já exigia dos seus jogadores um altíssimo nível de comprometimento, e Ronaldinho não teve mais portas abertas nos grandes clubes europeus. Ele voltou para o Brasil para jogar pelo Flamengo, onde foi mais destaque pelas baladas cariocas do que pelo clube. Rescindiu com o Flamengo após acusações mútuas e foi para o Atlético Mineiro, onde teve o seu canto de cisne ao vencer a Libertadores pelo clube, mostrando que todo mundo já sabia: se ele quisesse, ele poderia fazer de tudo. Mas a verdade é que ele não queria mais. Como nos casos anteriores, após 2006, com apenas 26 anos, Ronaldinho se dedicava mais a viver como um jovem que queria aproveitar a vida do que ser um atleta profissional. E novamente foram poucos títulos: a Série A italiana sem brilho e a Libertadores com o Galo, além de 2 estaduais. Encerrou a carreira após passagem sem nenhum destaque pelo Querétaro do México e pelo Fluminense. Acabava a carreira de um jogador que poderia ter sido um dos 10 maiores jogadores de todos os tempos, mas que preferiu outro caminho. E novamente fica a impressão de que se ele tivesse mais 3 ou 4 anos de foco absoluto, teríamos visto muito mais títulos e momentos históricos. Outro caso que acompanhamos com tristeza e atenção, da mesma geração da Copa de 2006, foi o de Adriano. Ele pode até não ter sido tão talentoso quanto os outros jogadores que falamos antes, mas era o protótipo do jogador moderno de hoje em dia. Forte, rápido, bom finalizador e capaz de atropelar os zagueiros adversários. Causou impacto imediato em Milão e ganhou o apelido de Imperador. Mas aqui nesse vídeo já falamos algumas vezes dos clubes de Milão, tanto a Inter quanto o Milan, e isso não é coincidência. A noite de Milão é tida como uma das mais badaladas da Europa, e o pobre menino da Vila Cruzeiro agora era o imperador rico da noite milanesa. Tricampeão italiano, mas com muitos problemas pessoais e pouco destaque nessas conquistas, Adriano voltou ao Flamengo, seu time do coração, para brilhar no título brasileiro de 2009.
e ainda fez parte do elenco do Corinthians campeão brasileiro de 2011, mas a verdade é que ele teve problemas extracampo em suas passagens pela Inter, Flamengo, Roma, Corinthians e Atlético Paranaense, e teve seu contrato rescindido em todos esses clubes. Apesar do grande futebol, após a morte do pai em 2004, Adriano não conseguiu mais lidar com a rotina e a pressão da vida de um jogador de futebol profissional. Ele nunca anunciou uma aposentadoria formal do futebol, mas depois de 2009, aos 27 anos, jamais conseguiu jogar com alguma frequência. Focado, Adriano poderia ter sido o atacante que o Brasil precisava em 2006 e 2010. Poderia ter feito história na Europa e poderia ter sido a grande referência para toda uma geração de centroavantes modernos. Mas sua cabeça e seu coração não pertenciam mais ao futebol. Ele seria o melhor jogador do mundo e poderia levar o Brasil novamente ao título mundial. Neymar era o herdeiro das tradições do futebol brasileiro, capaz de destruir qualquer defesa, rápido, extremamente habilidoso e goleador. Observado desde garoto, Neymar foi contratado pelo Barcelona a peso de ouro para ser uma das grandes estrelas do futebol mundial. Mas tinha que ser justamente Barcelona? Frequentemente comparado ao seu companheiro Messi, fora de campo Neymar demonstrava um comportamento bem diferente do argentino. Jovem, rico, vitorioso e realizado profissionalmente desde cedo, Neymar jamais conseguiu estar verdadeiramente comprometido com os grandes sacrifícios do esporte de alto rendimento. Adepto de grandes festas e pouco descanso, venceu muitos títulos no Barcelona e no PSG, mas não deixou saudade nenhuma das duas torcidas. Neymar ainda está em atividade e pode vencer muitas coisas no futuro, mas o futebol hoje, ainda mais do que nos anos 90 e 2000, exige um altíssimo nível de sacrifício que ele parece não estar disposto a fazer, e nós só podemos imaginar como teria sido se ele fizesse. Assim como esses jogadores citados, todos grandes nomes da bola, mas que aparentemente poderiam ter ido mais longe do que foram, existiram muitos outros mais no Brasil. Como dissemos antes, não é fácil para um jovem que teve origem humilde e com dificuldades ser o centro do futebol mundial. Não é fácil manter a motivação em alta por mais de uma dezena de temporadas e não é fácil renunciar aos bons momentos da juventude para se dedicar de corpo e alma ao esporte. Esse vídeo não tem o propósito de julgar os jogadores. O nosso objetivo é mostrar que se hoje temos jogadores estrangeiros com 25, 30 títulos ou com 5, 6 bolas de ouro, os nossos grandes também poderiam ter vencido tudo isso. Se hoje somos penta, já poderíamos ser hexa ou hepta. Se hoje o futebol brasileiro é do tamanho que é, ele poderia ter sido muito maior se não fossem as agradáveis noites de Barcelona, Milão e Madrid, e a sedução acomodativa do dinheiro, da fama e da glória. Ao tempo em que agradecemos a esses jogadores pelo que fizeram pelo futebol brasileiro, torcemos para que no futuro os nossos craques estejam mais prontos para encarar os grandes desafios do mundo do futebol, e que o nosso destino seja voltar ao topo do mundo de forma duradoura como o futebol brasileiro merece. Hoje a gente vai ficando por aqui. É um assunto polêmico e eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários, se concorda, discorda e como você acha que as coisas poderiam ter sido. Peço ainda que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo e considere seguir o canal para mais conteúdos como esse. Se é a sua primeira vez aqui no canal, dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos porque pode ser que tenha alguma coisa que você goste. Muito obrigado e valeu!